A gente tem aqui alguns tipos de curativos que vocês podem ver aí. Ah, nem todos a gente encontra em farmácia. Esse hidrogel é um pouco mais difícil de achar, mas às vezes é possível encontrar. A gente tem o hidrocolóide, que são coberturas impermeáveis à água e às bactérias, isolam a região do leito da ferida. E a indicação é para lesão não infectada, com pouco ou sem exudato, e a área doadora ou de incisão de cirurgia. É muito utilizado em hospital. Geralmente tem essa cor bege ou uma cor mais. Um bege mais escuro, assim. E ele precisa ser colocado sobre a lesão. Às vezes pode ser utilizado até 7 dias. Então depende muito da lesão. Se é uma lesão que foi feita em hospital, que é de uma lesão cirúrgica, geralmente eles colocam e aí eles trocam de 3 a 4 dias. Se a pessoa for para casa, se for uma lesão simples, pode ficar até 7 dias para vir trocar. Ela vai evitar que entre água, micro-organismos e vai facilitar a expiração daquela região e aumentar a cicatrização. O hidrogel é uma película bem fininha, ele possui uma substância que ajuda na cicatrização e promove um alívio da dor. Então, é muito utilizado em queimaduras, em feridas onde a pele foi perdida por uma região muito grande. Então, naquelas de atrito, né, escoriações, é bastante utilizada também. É quase como se fosse uma espécie de pele para revestir aquela região. Às vezes é necessário um outro curativo por cima dele, porque ele é bem fininho. É um gelzinho transparente, ele ajuda muito a diminuir a dor. É indicada para feridas com perda tecidual, parcial ou profunda. Então, como eu falei, se tem uma região sem pele ou em queimaduras que a pele fica muito sensível, é muito indicado. Área doadora de pele, queimaduras, dermoabrasão e úlcera. Quando acontece uma queimadura muito extensa, geralmente a própria pessoa doa a pele para ela. Então, você tira a pele de uma parte, geralmente é do glúteo, que tem mais tecido. Você tira uma parte daquele tecido cirurgicamente para implantar no local onde ocorreu a queimadura. E aí, nesse lugar onde ficou sem o tecido que você tirou uma parte para poder fazer o reimplante, geralmente é utilizado esse hidrogel. E as mais simples, né? Que são os comuns que a gente vê na farmácia, que a gente compra e tem em casa, geralmente é gaze, adesivo curativo. A gente tem também micropor, esparadrapo. E são indicados para lesões que a gente consegue tratar em casa, porém são muito utilizados em hospitais também. Muitos desses curativos vão ser utilizados para outros tipos de lesões. Qual que é o procedimento que a gente deve seguir para curar e fazer um curativo? É isso que a gente vai fazer a orientação para o nosso paciente. Primeiro, você deve colher todas as informações possíveis. Então, perguntar como aconteceu, onde aconteceu, avaliar a lesão, a ferida, verificar como ela está, perguntar se a pessoa está sentindo dor, por que foi que aconteceu, se foi animal ou se foi... no caso de animal, eu nem coloquei aqui, mas a gente também precisa orientar para a vacina da raiva. No caso de ser gato ou cachorro. E para animais venenosos, aí a gente tem que encaminhar para institutos específicos, como o Butantan, por exemplo, que tem os soros para cura. Quanto tempo faz que aconteceu? Se a pessoa tem alguma alergia a algum medicamento, se tem alguma doença crônica que pode atrapalhar a cicatrização, e se tem a vacina de tétano. Essa vacina de tétano ela é bem importante, ela vai garantir que a pessoa não tenha tétano, porque muitas dessas feridas, por mais que a lâmina não aparente, ela pode ter algumas bactérias que causam tétano e aí a gente já evita. E se a pessoa não tem, ela vai ter que tomar. Eu lembro que eu tinha uns 14 anos, geralmente a de tétano a gente toma com 15. E aí eu fui usar um martelo em casa e era um martelo, ele era todo de ferro. Então ele era de ferro e o cabo também era de ferro. Só que o cabo no fundo ele era vazado, ele não era maciço. E aí eu fui arrancar um prego
assim, bem inteligente aos meus 14 anos, eu fui puxar o prego e fui assim, não puxei pra cá ou pra cima, vou puxar, né, bem na direção da minha cara. E aí soltou o prego e bateu aqui bem no meu nariz. E aí fez um corte. E o martelo era bem enferrujado, assim. Aí eu tive que tomar a vacina de tétano um pouquinho adiantada, porque o risco de eu contrair tétano era um pouco grande por conta do martelo enferrujado. Então, sempre que ocorre uma lesão, por mais que a pessoa fale, não precisa, se não tem a vacina de tétano, se já está vencida, precisa tomar, é importante. Avaliar a lesão. Sempre com os cuidados de asepsia, então lava a mão, usa luvas, né, para verificar a lesão ali. E observar as características, verificar a coloração, como é que ela tá, qual que é o tamanho, se é aberta, se é fechada, se é pequena, se é grave, enfim. Depois a gente faz o procedimento de limpeza da lesão com o material adequado, geralmente com algum material estéril como soro, ou mesmo algum asséptico já, para fazer essa limpeza. E tem que ter muito cuidado na limpeza, pessoal, porque o machucado ele não precisa ser extremamente limpo, como a gente faz a limpeza da mão, por exemplo. Porque o próprio corpo ele está trabalhando para curar ali. Se você fez uma limpeza muito forte, você vai acabar atrapalhando o corpo de fazer a cicatrização. E aí você vai tirar um monte de célula que era necessária para a cicatrização, você vai tirar um monte de informação e nutrientes necessários. Então, essa limpeza tem que ser com muito cuidado. A gente não quer tirar as células que estão ali, a gente só quer deixar tudo limpo para minimizar o risco de infecção. Depois da utilização de um antisséptico, já para matar as bactérias que tiveram contato ali, e para evitar a infecção. Se necessário, o uso de alguma pomada ou creme. Isso só se necessário se for prescrito pelo médico. Em ferida crônica, a utilização de óleo de girassol é muito recomendada. É muito vendido em drogaria um frasco de óleo de girassol. Tem uma imagem depois eu vou mostrar para vocês. Esse óleo ele é utilizado nessas feridas em pessoas acamadas ou em diabéticos. É um óleo que umedece a pele, porque essa umidade, como eu falei para vocês, é importante para a cicatrização. Então, ela precisa acontecer e é muitas vezes feita com esse óleo de girassol estéreo. É como se fosse um óleo de cozinha mesmo, mas tem o específico para esses curativos. Junção das partes, se necessário, para melhorar a cicatrização. Então, se é um corte, a pele está muito separada, é importante fazer a junção o máximo possível dessa pele para que ela cicatrize com mais facilidade. Muitas vezes, nas lesões mais graves, vai ser necessário pontos, né? Isso só se faz em hospital e tudo mais. Mas muitas vezes, se a lesão é pequena, é possível fazer o que eles chamam de ponto falso. Às vezes a pessoa mesmo consegue fazer em casa. Dá para fazer com filetinhos de esparadrapo, ou um pedaço de esparadrapo que você faz uns cortinhos assim para respirar e aí vai fica como se fosse um ponto. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês entenderem melhor. Tudo seco essa tinta aqui. Ver se eu consigo fazer aqui. Ó, imaginem um corte. Isso aqui é um corte. A gente vai pegar um pedaço de esparadrapo maior do que o corte. E aí, faz uns cortinhos assim. Você tem que deixar um espaço fechado. Na hora de aplicar, é necessário tentar fechar essa região máximo e aplicar esse esparadrapo. E aí vai ficar com os espacinhos, porém fechando o corte. E aí, o ideal é que a gente consiga juntar o máximo possível essa pele, para ter menos espaço. E aí a cicatrização vai ser muito mais rápida. Eu não sei como é isso, professora. Meu irmão já tomou na testa. Ele fez no hospital? Ou fizeram? E foi grande o corte? Não, foi pequenininho. Era assim, aqui. Só que era fundido. O que aconteceu? Acidente de carro, ele tava com um óculos no rosto. Aí, nossa. É muito comum, porque assim, quando não é uma região muito grande, é muito menos agressivo, né? Do que fazer um ponto mesmo.
Então é muito comum. Meu irmão também tomou aqui na sobrancelha. Meu filho também. Também? Tem que marca até hoje. O meu irmão também tem. Ficou sem pelinho. Não cresce mais, né? Não, na cicatriz não. Ele cortou, ele quase ficou certo, né? Porque quando ele era pequenininho, socou o olho na mesa de vidro. Até hoje não nasceu pelo aqui na sobrancelha. Eu falo que ele até risca a sobrancelha. Tem risquinho. É muito comum. Esse tipo de ponto, assim, é muito comum. Eu lembro que do meu irmão foi feito por uma moça, que ela era auxiliar de enfermagem, era amiga nossa. E aí a gente chamou ela em casa mesmo, e aí ela fez. Minha priminha recentemente também cortou o queixo, que ela tem 3 anos. Ela tava no balanço e aí caiu. E aí bateu aqui e cortou. Fez um corte bem fundinho também. Mas mesmo sendo fundo, a parte de dentro, principalmente, ela cicatriza muito rápido. A gente só tem que tomar cuidado para não entrar bactéria. E sai Mas sangue, né? sai bastante sangue, sai. Então, assim, o que precisa fazer no momento da lesão é que provavelmente, quando já tiver chegado na drogaria, enfim, já não vai estar mais sangrando. Mas o que tem que fazer no momento da lesão é tentar pressionar para diminuir a perda de sangue. E aí, quando o próprio corpo parar de sangrar, já tá tudo bem. Aí é só fazer os procedimentos para tentar fechar essa região. Esses pontinhos funcionam muito bem. Outra opção é fazer assim. Então, a gente tem um corte. Pegar uns pedacinhos de esparadrapo, uns filetinhos mesmo, e colar assim. E aí você tenta fechar essa região. Então deixa ele bem pequenininho, corte, para que ele feche com mais rapidez. É muito comum, é bem fácil de fazer em casa, dá pra gente fazer em corte simples que a gente acaba sofrendo. Certo, então a junção das partes necessária para melhorar a cicatrização. Curativo adequado para o tipo da lesão. Então, como a gente viu, tem vários tipos de curativos que a gente deve usar. E orientar para tomar corretamente a medicação se necessário. Muitas vezes, o médico vai passar um antibiótico de profilaxia. Mesmo que não esteja infeccionado, a pessoa vai tomar um antibiótico para evitar que infeccione. Ou de tratamento, se já tiver com infecção no local. E encaminhar para vacinação antitetânica se houver necessidade. Aqui, pessoal, tem alguns exemplos de alguns produtos que vocês vão encontrar. Então, esse aqui é o Dersane, é o mais famoso desses óleos de girassol. Ele é bem caro e se usa muito, assim, dependendo do tipo de lesão da pessoa. Mas tem outras marcas hoje em dia que já são mais baratas. Inclusive, algumas pessoas usam até aquele de casa mesmo, de cozinha. Não é recomendado porque não tem o mesmo padrão de limpeza, né, e tal. Mas tem outras marcas também que ajudam mesmo. É uma loção oleosa, é um óleo mesmo, que é para passar na região. Esse aqui é um antisséptico. Existem vários, tem alguns à base de clorexidina. Esse, por exemplo, é a base de cloreto de benzotônio. E ele tem lidocaína, que é um anestésico local. Então, ajuda a aliviar a dor se a pessoa tiver com uma lesão muito dolorida. Esses de spray são bastante úteis, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas não têm o cuidado de... vocês lembram do Mertiolate? Antigamente tinha aquela tazinha, né? Aí você encosta no machucado, bota lá dentro de novo, isso a gente tinha que evitar. Então, esses sprays ajudam bastante desse lado. Ali tem um curativo, eu coloquei aqui um que é transparente, mas qualquer tipo de band-aid, esses tipos de curativos assim, a gente pode utilizar em casa e em cortes menores. Essa aqui é a gaze, que é geralmente o que a gente utiliza para fazer a limpeza. E tem ali dois dos principais adesivos. Esse aqui é o esparadrapo. O esparadrapo, ele é necessário, ele gruda com muita aderência, então ele é bem difícil de tirar, ele é mais grosso, porém ele ainda permite a transpiração.
E geralmente ele não é colocado direto na ferida, sempre é colocado alguma coisa embaixo, algum tipo de algodão, um pedaço de gás, alguma coisa assim. Mas é para peles que não estão tão sensíveis, então a gente não recomenda utilizar esparadrapo em pele de idoso, que às vezes já é mais fina, um pouco mais sensível. Esparadrapo em pele que está queimada, porque por mais que você faça um curativo às vezes em alguma região, às vezes em volta ainda fica muito sensível, então a gente não recomenda. É para coisa mais grosseira, um pouco mais simples. E aí a gente recomenda no lugar do esparadrapo o micropore. Ele tem uma sensação muito, muito mais leve, é muito mais fácil de tirar, porém ele gruda também com uma ótima aderência. Então ele vai ficar grudado ali durante o tempo que precisar ficar o curativo, mas quando você for tirar não dói, não machuca tanto quanto o esparadrapo. E basicamente é isso, fazer a limpeza sempre com o antisséptico e a gás e utilizar algum dos curativos mais padrão para oclusionar a região. No uso de pomada, a gente recomenda que passe a pomada bem na região ali. Sim. E machucados, é sempre melhor utilizar a versão pomada do que creme. No caso do médico ter prescrito algum desses medicamentos, às vezes eles não especificam se é pomada ou creme. No caso de ser para lesão, se a pessoa perguntar, avisa que pomada é melhor, porque ela se mantém mais tempo na superfície da pele, que é onde a gente quer que ela haja. Então, a pomada é melhor. E aí você pode utilizar a pomada e depois tampar com algum curativo. Então, gente, sempre que a gente tiver um paciente com uma ferida que veio para a drogaria, lembrando, a gente não pode fazer o curativo na drogaria. Procura orientar, olha a ferida como tá, a gente pode olhar, pode levar para a sala para avaliar o paciente e tudo mais. Sempre orienta para a pessoa procurar um médico, uma OBS, pelo menos. Se precisar, já liga, se for uma coisa grave, já liga para o SAMU ou para algum tipo de emergência que possa vir retirar a pessoa no local. Tentem acalmar, muitas vezes as pessoas ficam um pouco desesperadas, tentem conscientizar da importância da pessoa ir até o hospital. Porque uma vez eu atendi uma moça, ela estava com a mão toda queimada. E ela não queria ir para o hospital, queria que a gente fizesse um curativo ali. A gente falou, não dá. A gente, primeiro, que não pode, e segundo, que você precisa ir para um hospital, você vai precisar tomar antibiótico, é uma ferida grave. Tenta conscientizar a pessoa, mas sempre com muita calma e cuidado. Tentem ser bastante empáticos. E avaliar a condição do paciente. Muitas vezes tem alguma condição psicológica acontecendo, que a pessoa ou não quer aceitar que está com uma ferida muito grande, ou está nervosa por causa do que aconteceu. Muitas vezes é algum tipo de agressão, algum acidente que causou algum problema, enfim. A gente tem que tentar tomar todo cuidado nesses casos. No caso da gente ver uma ferida assim, antes da gente mandar, o que vocês podem fazer é orientar. Comprar aquelas faixas e pelo menos colocar a faixa na ferida para evitar contaminação. De ficar andando com a coisa aberta e aí ter uma contaminação desnecessária. E sejam sempre prestativos, façam as orientações com clareza e com calma para o paciente de vocês. Eu deixei aqui, eu recomendo muito que vocês acessem esse conteúdo. Deixa eu tentar até abrir aqui para mostrar para vocês. Porque é um... Acho que entra para ele virar um link ainda. É um PDF super leve aqui de uma universidade que resume muito bem a abordagem inicial para ferimentos. Então, vocês vão conseguir ver um pouco sobre como tratar isso em urgência e emergência. A classificação mais específica, vocês vão conseguir achar aqui tudo mais definidinho até, e mais específico as classificações, porque dá para classificar quanto à natureza do agente, então o que causa o corte ou a ferida, como a gente viu, quanto à profundidade, se é superficial ou profundo, se ela é complexa, se é uma lesão simples ou complexa, e se é um ferimento limpo ou contaminado. E aí fala um pouco sobre os tratamentos também. Tem bastante informação legal e tá bem resumido, sabe? Ferimentos contaminados, o que fazer, vacina antitetânica também, a importância,
Mordedura canina, então quando é uma mordida de cachorro, o que fazer, onde enviar, é bem legal. E aí aqui tem todas as especificações técnicas disso. Mais classificação de alguns ferimentos, leve, grave, e aí tem as opções aqui. A condição dos animais, se é uma lesão venenosa, que tem algum veneno, que precisa tratar com soro. Existe uma notificação que geralmente é feita em hospital, de algum tipo de lesão, assim, principalmente de animais, então é feita essa notificação. E, enfim, tem bastante informação legal aqui para vocês consultarem. É um PDF, um artigo bem legal e bem simples também, ele é curtinho. Eu super recomendo para vocês. E é isso.